Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Contraponto. Hoje estamos com o Gustavo Schor, que é ativista, membro do movimento Raiz, que é um movimento partido, né, cidadania, Raiz, movimento cidadanista, que, na verdade, está falando de um novo jeito de se fazer política, de se estar, enfim. E agora que a gente está aí tão próximo das eleições, não tem como a gente não falar de política. Mas também a gente vê o quanto as pessoas elas estão desmotivadas, o quanto que elas não veem esperança, o quanto elas estão cansadas, enfim, da forma de se fazer política hoje. Então, nós vamos falar sobre diferentes formas da gente se apropriar dessa coisa difícil, às vezes complexa, né, chata, que pode ser ou não, a política. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, boa noite. Eu fico bastante feliz aqui de ter esse espacinho para poder falar de política, porque de fato é um assunto bastante urgente, bastante importante e é um tema que nos últimos 2 anos, 3 anos aqui no Brasil tem ficado, né, depois de 2013 as pessoas têm ficado com uma ânsia por compreender melhor e está bastante problemática. A gente precisa discutir isso, então é um prazer estar com vocês aqui. E, Gustavo, eu queria que você falasse um pouco o que é o Raiz, em que momento que ele surge, por que existe o Raiz hoje, o que é o Raiz? Bom, a Raiz, o movimento cidadanista, né? É a raiz porque ela é no feminino, né? Diz que a revolução será feminina, então é importante que a gente faça essa correção. A Raiz, ela surge como um reflexo daqueles movimentos europeus, do Podemos da Espanha, o Syriza na Grécia, e a gente pleiteia uma nova estrutura de organização partidária. Ou seja, a gente diagnosticou que esses partidos que existem hoje, e todos eles, sem a menor exceção, que funcionam de cima para baixo, burocratizados, eles já não são mais o suficiente para essa nossa sociedade e que a gente precisa construir um partido que se construa de baixo para cima, como era o Partido dos Trabalhadores no começo dele, lá nos anos 80. A Raiz é um partido-movimento, ou seja, a gente não é apenas um partido, a gente precisa estar se movimentando e dialogando e se oxigenando. A gente se propõe a funcionar em rede, de forma horizontal, em círculos municipais, territoriais e temáticos, e a gente trabalha a partir de um tripé, que é o ecossocialismo, ou seja, a gente coloca que dentro desse sistema capitalista o mundo não vai muito longe, né? Se todos os países do mundo fossem ter um padrão de consumo americano, a gente precisaria de 4 ou 5 planetas Terras, então a gente precisa rever como que funciona a cidade, né, esse modo de produção, e a gente também trabalha a partir do Ubuntu, que é um conceito africano, né, sou porque nós somos, e o Tecoporã, que seria o bem viver, ou seja, um resgate dos saberes tradicionais do povo africano, afro-brasileiro e indígena, no sentido de que a gente precisa alcançar uma sociedade que seja efetivamente brasileira, não uma réplica desses modelos de organização social que vem da Europa. A gente tem um ecossocialismo que vem da Europa, mas a gente precisa se repensar completamente. Entendi. Eu tenho a impressão que o mais importante, né, o que está norteando, né, a escolha, né, da Raiz está sendo em torno dos valores, né? E numa sociedade em que os valores estão constantemente em xeque, onde a gente vê, né, essas práticas de corrupção corroendo, né, a nossa esperança até de Brasil, a retomada, né, por essa visão de valores é primordial, né? É essencial. E eu acho que isso daí, para mim, é o mais importante. Ainda que eu não tenha ideia, acho que nem a Raiz tem, de que modelo, né, de econômico é o ideal, como que é esse ecossocialismo que você mesmo está descrevendo, um processo que está em formação. A gente vê hoje, né, muitas iniciativas de capitalismo responsável, tentando, né, ser mais equilibrado ambientalmente, socialmente e tal. E a gente vê todo o movimento de revisão, né, das nossas prioridades, até por conta da crise. As pessoas estão tendo que ser mais econômicas, olhar o que realmente importa, valorizar aquilo que realmente tem que ser mantido, manter aquilo que tem que ser mantido, né? Então eu acho que é um momento interessante para a gente fazer esse debate, assim, essa conversa, muito legal.
E, bom, vamos agora, Gustavo, para uma entrevista que eu fiz com a Carla Mayumi Albertuni, muito interessante, que é lá da Virada Política. E a gente depois volta para a gente analisar um pouco como que é o trabalho deles lá. Perfeito. Bom, a Virada Política ela nasceu em 2014, a gente está em 2016 agora, então esse vai ser o 3º ano da virada. E ela nasceu de uma motivação de pessoas, cidadãos comuns, com algum tipo de engajamento social, político, que sentiram que era hora de a gente trazer mais cultura política para as pessoas. A gente começou a observar que na sociedade civil, a gente fala que além das instituições políticas, né, além dos partidos principalmente, existiam muitos movimentos ligados à política e que as pessoas desconheciam esses movimentos e que muitos deles, não estava ligado ao outro, eles não estavam se relacionando como rede. E a virada ela nasceu para ser esse espaço onde todo mundo se encontra. Sociedade civil, projetos da sociedade civil e o tema política. Então, é para isso que ela existe até hoje. Legal. E quem é que organiza, como que é organizada a virada política? A organização da virada política ela é um grande desafio, na verdade, porque a gente faz tudo de forma completamente aberta e colaborativa. Então, todos os encontros nesse ano, a gente está agora em setembro, a gente se reúne desde janeiro para realizar um evento em outubro, né? E são encontros abertos, então são reuniões onde as pessoas vão convidando outras pessoas, isso torna o projeto ao mesmo tempo interessante e super desafiador, porque a gente tem que ir acolhendo pessoas novas que estão interessadas em participar e ajudar. Então hoje nós somos mais de 30 pessoas que organizam a virada de forma super colaborativa. Então enquanto a gente fala aqui, tem uma equipe de comunicação, tem uma equipe de articulação, tem várias equipes de comunicação trabalhando na virada, né? A gente tem um trabalho mais forte de escolher e fazer fazer um levantamento das iniciativas novas que surgiram, as iniciativas que a gente gostaria de convidar. E esse é o trabalho mais forte que a gente faz durante o ano, mas os encontros são abertos e o trabalho é completamente voluntário e colaborativo. Legal. E sendo a virada política uma iniciativa da sociedade civil, como que ela pretende, se é que ela pretende, interferir nos mecanismos formais da política? Sim, essa é uma discussão que a gente tem todo ano, na verdade. Inclusive esse ano, que é um ano de eleições, foi uma discussão que fez bastante parte das nossas conversas, assim, como é que a gente poderia, se a gente queria também incidir de uma forma mais direta nas próprias eleições. A gente queria apresentar candidatos, por exemplo, para o cidadão. E a gente chegou numa conclusão assim, de um lugar, que é o lugar que a gente acha que a gente deve estar, pelo menos por enquanto, que é um lugar muito mais de cultura política mesmo, então de trazer cultura política para as pessoas, para o cidadão, articular essas iniciativas entre si, mas a gente não tem uma intenção de nós como organismo, porque a virada, na verdade, ela é um organismo independente, ela não é uma ONG, ela é um grupo de pessoas, é um coletivo de pessoas interessadas em política. Então a gente não tem nenhum plano de ter nenhuma incidência direta. A nossa incidência, eu diria que é mais indireta, tentar formar pessoas, né, falar sobre política com pessoas para que as pessoas, elas próprias, entendam o que elas podem fazer, como é que elas podem se aproximar da política. Então nosso papel, a gente entende que é um pouco mais esse. E como que você interpreta, enfim, os mecanismos atuais, tradicionais de representação, e você acha que é possível fazer alguma coisa diferente em frente aos desafios da política de hoje? Bom, aí eu acho que eu falo de um ponto de vista mais pessoal e que eu carrego junto um pouco do mapeamento que eu fiz através da pesquisa O Sonho Brasileiro da Política, que foi uma pesquisa para tentar entender a cabeça e o comportamento do jovem brasileiro e como ele vê a política, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um movimento de interesse pela política, que a gente não tinha. Então, é muito legal começar a ouvir jovens, pessoas super jovens falando que sempre se falou que política e religião não se discutia e está na hora da gente colocar isso tudo na mesa, assim. Então, ao mesmo tempo, essa vontade, esse interesse estão bem distantes dos mecanismos que a gente tem hoje, que foram desenhados lá atrás, porque a gente é uma democracia muito jovem ainda, né? Então, a gente está vivendo um momento de a gente se apropriar da democracia, dos mecanismos da democracia, mas a gente ainda, não sabe como, e dois, esses mecanismos, eles ainda estão sendo preparados, né? Muitos mecanismos não estão prontos ainda para as pessoas poderem participar.
Então, eu vejo tudo como um grande ecossistema e todas as partes do ecossistema, esse ecossistema tem que começar a funcionar, não adianta uma parte só mudar, né? Então, a própria virada vai colocar em pauta questões ligadas a reformas, diferentes reformas, né? Não só reforma política. Então, eu entendo que existe muito ainda pela frente para a gente conseguir amadurecer como democracia e aí, consequentemente, como um modelo de representação. Eu acredito nesse binômio representação e participação, né? E a gente, como participação cidadã, a gente ainda é muito incipiente, maturo mesmo, né? A gente não sabe se relacionar diretamente com a política institucional. A gente olha para o voto também como uma coisa que não enxerga o papel. A gente foge da nossa responsabilidade, assim, rola um lance de fuga, assim, de lidar com o problema político. Eu não chamaria de fuga, porque fuga seria se a gente tivesse encontrado a coisa e estivesse fugindo dela. Eu acho que a gente ainda está indo ao encontro. A gente tem medo da política, né? Eu acho que a gente tem pouco conhecimento sobre ela e por isso assusta. Então, e aí isso faz com que todas as discussões políticas que se tem sejam muito rasas também. A gente entra nesse embate, né? Então a gente ainda precisa saber dialogar sobre política, a gente precisa saber se aproximar dela, a gente precisa saber ler uma notícia no jornal e ver tudo que pode estar por trás daquilo tudo. Então acho que tem um caminho aí pela frente, mas eu não chamaria de fuga, eu acho que é momento de aproximação, ainda assim com certo medo, né? Nossa, que bicho é esse, né? Acho que a sensação é meio essa, assim, das pessoas. Entendi. Bom, fala um pouquinho sobre a próxima virada que está logo aí chegando. A próxima virada que vai ser no dia 1º, um dia antes das eleições, né? Propositalmente a gente decidiu fazer nesse dia. Ela vai ter alguns temas que a gente vai tratar, então isso já é uma evolução que a gente foi fazendo ao longo do primeiro, segundo para o terceiro ano, onde a gente define temas e convida pessoas para falar sobre aqueles temas, né? Ao mesmo tempo, então, democracia em ebulição, por exemplo, é um dos temas, educação política é outro tema, reformas é um outro tema, e são vários. Tem bastante pessoas iniciativas que a gente está convidando para falar sobre questões ligadas a direitos humanos, e enfim, são vários. E aí a virada vai ter painéis, vai ter mini palestras, vai ter oficinas também, vai ter momentos em que as pessoas vão ser convidadas a participar de coisas mais, com atividades mais interativas, assim. E é um evento do dia todo, né? A gente está fechando a programação, mas o ano passado foram 56 iniciativas, eu acho que esse ano a gente vai passar um pouco desse número, então está todo mundo convidado para participar da virada. Maravilha. Legal, muito obrigado, Carla, e eu espero que seja um sucesso, tenho certeza que vai ser. Eu acho que as pessoas estão precisando falar sobre política. Obrigada. Muito obrigado. Sim. Então vocês viram agora aí o vídeo, né, a entrevista com a Carla, acho que foi bem ilustrativa. E a proposta, né, da virada política é bem simples. Eles têm esse tema que é um povo que se sinta político, um político que se sinta povo. Né? A virada política vai ser realizada agora dia 1º de outubro, no Condomínio Cultural, lá em Perdizes. Né? E vale a pena entrar no site, que se alguém de Marília estiver em São Paulo, estiver interessado nisso, acho que o que é legal também, se você puder correr um pouco o site, Atos, a gente vai ver aí a quantidade de entidades, né, no final da página, que estão aí participando. Change, Alana, Greenpeace, muita gente que está pensando, o pessoal do voto distrital, o pessoal Minha Sampa, o pessoal que conquistou, inclusive, essa dinâmica, né, de programa de metas para cidades, né? Então, assim, existe muita gente, as pessoas falam, ninguém está fazendo nada. Não, tem muita gente, até o Google está envolvido, o pessoal do Colab, né, .re, que é o aplicativo campeão no mundo, né, de accountability, né, de gestão municipal. Enfim, tem muita gente, o pessoal do Ocupe, os conselhos municipais, muita gente pensando
sonhando, né? E essa dimensão, né, que é a nossa dimensão do sonhar a si mesmo coletivamente, ela é que faz toda a diferença, né? Que tipo de cidade que a gente quer, que tipo de cidadania, né, a gente gostaria para si mesmo, qual que é a cidade que me respeita, né? Então tem todo esse apoio aí, né, do Papo de Homem, Estadão, Catraca Livre, CBN, enfim, tem uma série aí de entidades e pessoas pensando junto, querendo fazer diferença na política, né? E também por isso que nós estamos aqui hoje com o Gustavo Schor Leme, né, que está fazendo um pouco, né, dessa representação, conversando um pouco sobre o que é essa nova perspectiva, né, que é a raiz, né, que representa a raiz, né. Hoje em Marília a gente tem casos assim bastante sérios de falta, né, de transparência, falta de respeito à população. Então hoje mesmo a gente teve a notícia de que a prefeitura está sendo multada por R$50 mil por dia, né, por conta das obras paradas do esgoto. E a Associação Ambientalista entrou com uma pergunta, né, por que as obras estão paradas? A resposta foi, estamos esperando as novas concessões aí que vão ser dadas para o DAI, como se houvesse uma relação direta. Se havia uma relação, né, porque essa obra estava sendo gerida pela Secretaria de Obras, e hoje agora a Prefeitura diz que está relacionada à questão do esgoto, do DAI. Então, assim, isso a gente não sabe. A Prefeitura, obrigatoriamente, ela teve que convocar um comitê, né, com representação da sociedade civil de acompanhamento da obra. Esse comitê nunca foi convocado, nunca teve uma reunião. Então, é uma pena que a gente tem essas coisas tão, sei lá, escondidas da população, né? Porque se a gente sabe o que está acontecendo exatamente, nosso comportamento é um. Se a gente não sabe, a gente, enfim, fica aí a ver navios. Essa falta de transparência, essa falta de... está fora de moda. Hoje em dia, as prefeituras, as cidades, o país e no mundo inteiro, né? Todas as instâncias públicas estão com projetos, com programas de transparência, né? E isso daí é um dos valores da raiz, né? Como é que você podia falar um pouco disso, Gustavo? Bom, você falou sobre muita coisa, né, aqui agora. Eu acho o seguinte, Luiz, hoje, século XXI, 2016, a gente tá passando por uma revolução tecnológica que nos oferece uma série de ferramentas que possibilitam que a gente possa ter uma gestão completamente transparente, participação direta, que o cidadão possa tomar as suas próprias decisões. E a gente tem um campo com um potencial gigante para repensar o funcionamento dessa máquina, desse Estado, né? Porém, infelizmente no Brasil hoje a gente está passando por um momento bastante complicado. Porque, né, se a gente for pensar a história do Brasil, né, a gente constrói o Estado brasileiro lá nos 30 com Getúlio Vargas, a gente avança, dá um golpe de Estado militar aqui, a gente consegue se recuperar, sair dessa situação, desse regime em 85, né? E de 85 para 2016 a gente passa pelo maior período democrático da história do Brasil. Em 88 a gente constrói de forma coletiva, né, de forma bastante participativa, bastante democrática, a Constituição de 88, que é uma das maiores constituições do mundo, e na própria Constituição existem diversos dispositivos que nos possibilitam uma democracia direta bastante efetiva, né? Então a gente já tem previsto na nossa CF diversos dispositivos, ferramentas e mecanismos para que a gente pudesse ter uma gestão extremamente participativa. Mas infelizmente, né, a gente avançou, a gente conseguiu, o Brasil caminhava a passos largos aí, né, reconhecido internacionalmente, exportando políticas públicas para o mundo inteiro, e a gente avançava no combate à corrupção, transparência, surgiram várias leis dos tempos recentes.
Mas onde eu queria chegar, né, que você colocou sobre transparência, sobre esse potencial que a gente tem à nossa frente, mas infelizmente a gente está passando por um momento em que o velho, né, e aí você tinha falado de corrupção também, eu acho que esse tema é bastante fundamental para a gente pensar esse novo, né? A gente vive numa estrutura política, e não só na política, a sociedade inteira é uma estrutura completamente corrupta, né? Onde você colocou aqui o exemplo do DAI, né? Que é uma história muito mal contada, muito mal explicada, cheia de interesse, e é isso, existem diversos interesses privados por trás que submetem a máquina, a política está submetida à economia. Inclusive, essa democracia representativa que a gente vive hoje, ela está sendo rasgada, né? Os 54 milhões de votos na Dilma foram rasgados e estão atropelando, e agora estão vindo com reforma trabalhista para a gente trabalhar 60, 80 horas por semana, estão querendo tirar nosso 13º, férias, já acabaram, estão querendo destruir o MINC, estão querendo destruíram o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estão querendo, esse pessoal que conspirou no Brasil, estão querendo voltar 100 anos. A gente avançou muito do Getúlio Vargas para cá, e a gente estava chegando num momento de potencial sublime, que a gente seria capaz de fazer muita coisa. E o que eu quero dizer com tudo isso? Esses conspiradores que assumiram o Brasil estão querendo colocar o Brasil há 100 anos atrás. A gente aboliu a escravidão há um pouco mais de 100 anos atrás. Estão querendo que o Brasil volte para um período bastante obscuro, né? Apesar de eu não gostar dessa palavra. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma série de ferramentas hoje para conseguir montar um Estado. E eu acho que, na verdade, essa democracia representativa ela está falida, e a gente precisa construir um outro tipo de democracia, uma democracia direta. A gente precisa construir portais onde o cidadão vai lá e fala, eu quero essa lei, eu quero que o Estado preste esse serviço para mim, desse jeito, dessa forma, nessa hora. Bom, eu vou ter que... Cortar. Não cortar, mas eu quero dizer assim, a gente, você falou um marco bastante grande, coisas aí, não vai dar para discutir tudo, né? Mas essa coisa de você falar da democracia, né, representativa, para nós, vamos dizer, numa instância local, é o que realmente mais importa, né? O que a gente está... eu costumo pensar assim, né, que a gente tem que fazer as sinapses locais funcionarem. Ou seja, pensar globalmente, mas agir localmente, né? Eu acho que a gente não tem muita opção, né? E aqui o que a gente vê são os conselhos bastante enfraquecidos, né? O Conselho de Habitação de cara, ele já sofreu um golpe, né? Com a prefeitura transformando ele para caráter apenas consultivo, falta de transparência, obras sendo realizadas sem consultar o conselho, enfim, uma série de coisas aí acontecendo e como política, né? E para mim, como você falou, uma política regrada por interesses particulares, não interesses coletivos, né? Não que os interesses particulares não possam também estar atendidos pelo coletivo, mas eles não são transparentes. Então a gente hoje tem uma crise, né? Que é uma crise por exemplo, no setor imobiliário vive uma crise grande, e se a gente olhar existe todo um potencial de estoque, né, que poderia ser liberado através da reforma urbana, e isso não é feito, né? Então são esses mecanismos que eu vejo, né, a nível local, que você falou do nível macro, mas que a Constituição, enfim, ela permite, né, de representação, de responsabilidade civil, né, pública, que não estão sendo atingidos mesmo, né? Pelo menos eu penso assim. Eu concordo plenamente com você, Luiz. Eu acho que a gente tem que trabalhar a partir do local, né? Obviamente que o global ele determina o local, e o local também influencia o global. E para a gente conseguir pensar o local, penso eu, a gente tem que fazer essa leitura, essa tentativa de compreensão do que está acontecendo globalmente. Mas aí, pensando numa perspectiva local, e considerando que essa democracia representativa ela está falida e não falida, estão botando fogo nela, né? Eu acho que o mais importante de tudo hoje é a gente, a partir do território, da cidade, do nosso bairro, da escola, a gente precisa ocupar a política, que é muito na linha do que o Luiz estava colocando aqui. A gente precisa ocupar os conselhos, mas não só ocupar os conselhos, porque o conselho ele é uma instância burocrática dessa estrutura do sistema político. A gente precisa fazer mais que isso, a gente precisa conversar com o vizinho, a gente precisa discutir política, a gente precisa se informar
no que está se informar, mas não só através dos meios, dos grandes meios, né? A gente precisa ler uma série de opiniões diferentes para conseguir criar a nossa opinião mais consistente. E a gente precisa se ocupar da política. Porque, assim, uma coisa que me deixa muito triste, que aconteceu nesse último período brasileiro, é que, isso é importante, já estou finalizando aqui, rolou uma desconstrução da política, né? Criou-se aquele mito de que político não presta, e que todo político é ladrão, e que político não tinha que ganhar salário. Isso é um absurdo, na verdade, porque deveria ser o contrário. Todos nós deveríamos nos ocupar da política e ter a compreensão de que a política desrespeita todo mundo. E que ou a gente se ocupa dela, ou a gente vai deixar esses ou representantes... a gente se ocupa dela, ou ela se ocupa de nós, né? Exatamente. Então a gente precisa se ocupar da política, entendeu? Não... e aí, só para finalizar aqui, que eu coloquei no começo, que a gente passou por grandes avanços nesses últimos 15 anos. A gente passou por avanços no sentido do bolso, né? A gente conseguiu acesso à universidade, acesso ao carro, acesso à casa, acesso ao monte... Não transforma a gente em cidadão. Exato. A gente vai precisar encerrar, porque já estourou o tempo mesmo, mas esse assunto ele rende, a gente acha que podia falar só sobre isso. A gente realmente tem que conquistar uma visão de cidadania além dessa perspectiva de consumidor. Temos que realmente conquistar esse espaço. Eu super agradeço aqui, Gustavo, eu espero que você volte. Guardarei o convite e vamos construindo a cidadania até lá e ocupar todos os espaços que tiverem a nosso alcance. Tá joia, muito obrigado. Até mais. Valeu.